Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Quinta-feira, 28/10, estou aqui para mais uma live. E hoje, como convidado, meu amigo Antônio Carlos vai estar aqui com vocês, batendo um bate-papo comigo, falando sobre empreendedorismo. Vamos estar conversando sobre políticas públicas. Vamos estar falando um pouquinho do nosso Rio de Janeiro, esse maravilhoso estado que nós temos aqui no nosso Brasil. Então, já vou convidar ele aqui, que ele chegou. Deixa eu convidar aqui o Antônio. Um minutinho. Vai convidando um amigo para participar com a gente da nossa live hoje, hein? Tá bom? Isso, coraçãozinho, vai colocando. Diné, boa noite. Camila. Opa! Bem, Jorge. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Você me ouve bem também? Tá tudo certo. E aí? Graças a Deus. Topedentou, o pessoal está chegando aí para participar desse nosso bate-papo. Como é que tá a imagem? Tá boa? E aí, meu amigo? Tá boa? Tá ótimo, perfeito, tá perfeito. É mesmo, correndo para a live, né? Não, senão não dava tempo. Vim correndo, tá chovendo muito. Pois é, que também está chovendo bastante. Mas calma, se ajeita, o pessoal está chegando aí. Boa noite a todo mundo. Então, pessoal, é um prazer ter vocês aqui comigo. Hoje eu estou com o professor Antônio Carlos, um amigo. Vamos estar aí trocando, né, um bate-papo tranquilo, falando um pouquinho de empreendedorismo, falando um pouquinho de política pública também, né, falando também do nosso estado do Rio de Janeiro. Meu amigo Antônio Carlos, vou deixar para você se apresentar aí para os nossos amigos. Quem é o Antônio Carlos? Ô, Jorge, Antônio Carlos é um cara muito simples. Eu sou um brasileiro, sou carioca, nasci aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Tenho 57 anos, sou servidor público federal, hoje eu estou aposentado. Eu fui dos quadros da Polícia Federal durante 32 anos. Me aposentei por lá, né? E depois eu saí, fui para a iniciativa privada, trabalhei na área de aeroportos, né? Tinha uma empresa familiar, e aí, a convite do presidente Bolsonaro, eu fui para assumir a superintendência da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, aqui no Rio de Janeiro, isso em 2018. E aí fiquei um tempo na FUNASA, saí de lá e fui para a diretoria financeira e administrativa do Detran. E aí eu fiquei um tempinho no Detran, um amigo que foi meu colega de polícia também estava na presidência do Detran na época, e ele havia me convidado para ser diretor financeiro. Eu assumi e logo depois, um tempo depois, ele foi assumir um cargo de secretário do Estado e me indicou para revezar com ele ou para substituí-lo na presidência do Detran, e eu fiz foi até abril de 2020. E saindo do Detran para uma questão política, né? Isso tem que deixar bem claro, porque os históricos do Detran não são fáceis, vocês sabem disso, quem é morador do Rio de Janeiro conhece muito bem os históricos daqueles que passaram por lá. Enfim, o histórico do Rio de Janeiro é muito ruim em todas as questões, né? Mas saí de lá tranquilo, saí de lá porque eu tenho uma frase que eu levo muito a sério, e eu não divido o CPF com ninguém, o CPF é só meu. E eu, por ser desse jeito, né, por ter a minha própria maneira de administrar. Oi, Rosa. Rosa entrou. Rosa é minha amiga. E Opa! Rosa é tudo. Rosa é minha amigona. E acabei saindo por uma questão política, né? Eu tive algumas divergências com o pessoal da Alerj, à época, que queriam assumir o Detran, e eu tomo conta daquilo que eu vou fazer a gestão e vou responder, ou eu não vou dividir com ninguém.
E foi assim tudo. Exato. Então eu tomei a minha decisão. Na época, o então governador achou por bem fazê-lo. Então, e aí eu saí com tranquilidade, né? Deixei os caixas do Detran muito bem. E isso aí eu segui minha vida. E aí depois eu voltei ao governo como subsecretário de administração e depois eu assumi a subsecretaria de ações estratégicas do governo do estado, né? E fui responsável pelos comandos do Segurança Presente, da Lei Seca e da Marcha pela Cidadania e Ordem. Uhum. Então eram os três principais programas do governo do estado e foram muito bem. E da mesma forma, acabei saindo porque, a pedido mesmo, eu pedi para sair porque a política também já não estava ao meu gosto, não me agradava mais, e sempre com uma interferência assim muito grande com relação a alguns deputados, não são todos, mas alguns deputados que insistem, que conhecem tudo sobre segurança, insistem em ser dono da verdade, acham que na verdade, não estão lá para Uhum. legislar, estão lá para fazer a parte do executivo. É assim que. Mas é uma politicagem muito ruim, e assim eu segui minha vida, pedi para sair. E logo depois, já esse ano, eu tinha ajudado um amigo, e é um cara que eu acredito muito, e vocês podem escrever aí, vai ter um futuro brilhante na política do Rio de Janeiro, chama-se Prefeito Rubão. Prefeito Rubão porque ele é fortão, né? Mas é Rubem Ribeiro, então é um cara assim, eu vou te falar, é um cara que vai trazer uma nova política para esse estado, viu? Ele é o prefeito hoje de Itaguaí, tem uma visão muito Certo. bacana, muito independente, muito inteligente. Eu acredito muito nele. Gostaria muito que ele tivesse mais adiantado, porque, assim, eu vou te falar, um nome maravilhoso para fazer uma gestão do Rio de Janeiro. Um cara muito sério, e vou te falar, difícil de dobrar. Rubão, grave esse nome que vocês vão ver. Ele não vem candidato a governador, nada disso. Mas é um nome que a gente tem que ter um cara da saúde, é um cara muito comprometido, muito inteligente. E daqui a alguns anos esse cara vai dar um trabalho danado, viu? Rubão, grave esse nome. Tá bom. E ó, Já está gravado. não, e é meu amigo. Esse cara é um cara amigo. Falo isso porque é difícil eu falar de um político, trazer o nome de um político aqui, não é a questão, não estamos em campanha nem nada, Uhum. mas aquilo que é bom a gente tem que reconhecer e tem que falar, Exato. não é isso? Verdade. O estado do Rio de Janeiro Isso. precisa conhecer esse cara. Mas é isso, a minha história é essa, mas logicamente a gente não fala só do prefeito, a gente fala de alguns deputados que são muito bons deputados, Uhum. comprometidos. E tudo tem a ver com empreendedorismo, que você vai falar. Se a gente precisa ter um ambiente Isso. legislativo saudável, para a gente poder ter um ambiente amigável. O que o Rio de Janeiro não tem hoje é um ambiente amigável aos negócios. Então, a gente precisa ter gente Verdade. Verdade. comprometida. E se você me permite, eu seria até injusto em não falar alguns nomes, né? Que são nomes importantes, independente de partido político. A gente tem que falar o deputado Paulo, qual é o nome dele? Um cabelo bem careca, de barba branca, qual é o nome dele? Muito antigo, Fugiu agora. Eu sei quem está falando. sabe quem é? Sei. Zé Paulo, eu esqueço o nome dele. É um cara bacana, esse cara é um cara muito comprometido e sabe bem também de política, entre outros, mas a gente tem que elogiá-los. Agora, tem uma galera que realmente, pô, atrapalha e atrapalha muito. É Verdade. isso. Então, um pouco da minha história é essa. Eu sou um cara conservador, né, por natureza, e não poderia ser diferente, e sou um cara de família. Eu acho que é o principal ponto meu, a principal característica do Antônio Carlos é um cara de família, irmão. Isso aí. Poxa, muito bacana ouvir, né? A maioria das pessoas está entrando aí. Quero agradecer a vocês, dar uma boa noite a todo mundo. Vários amigos meus já estão aqui, vários amigos seus também. E como eu não poderia deixar de falar, né, meu amigo, sobre empreendedorismo no nosso estado do Rio de Janeiro. É. A gente sabe, meu amigo, que
tem essa visão que hoje nós temos aproximadamente 1.380.000 microempreendedores que estão aí largados, abandonados. Eu digo isso de cadeira porque nas minhas lives que eu tenho feito aqui com empreendedores, a reclamação, a queixa é a mesma sempre, sabe? Não existe uma política adequada, não existe um padrão adequado para cuidar da gente, para nos amparar, enfim. É isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho acompanhado, né? E para você ter uma ideia, eu fiz até uma pesquisazinha aqui, só para ilustrar, né? De estabelecimentos fixos de microempreendedores hoje. Isso é uma pesquisa feita pelo Portal do Empreendedor, tá? Nós temos 60%. De porta a porta, ambulantes, autônomos, 36%. De internet, 28%. Local fixo fora de loja, 28%. Televendas, 9%. Trabalham pela internet, 6%. E por aí vai. Ou seja, é necessário desenvolver algo que possa melhorar o empreendedorismo no nosso estado do Rio de Janeiro. Tem muita gente que está, assim, precisando, carente de apoio, carente de ajuda, como eu tenho visto, acompanhado aí, sabe, Antônio? Então, isso é algo que eu tenho buscado através das minhas lives, hoje que eu estou fazendo algo diferente para trazer também algum conhecimento maior para eles, né? E eu tenho visto muito isso, acompanhado muito isso de perto, sabe? Entendi. Eu acho assim, olha, eu vou te dizer hoje que hoje a economia, nós estamos falando de Rio de Janeiro, mas a gente acaba falando de economia nacional, mas vamos focar no Rio de Janeiro. Nós temos hoje que a pandemia, ela só não foi mais destruidora, né? Porque nós tivemos empreendedores, pequenos e microempreendedores, que fizeram toda a diferença. Para você ter uma ideia, a capacidade das empresas, de empreendedores do tipo, daquela cara que tem a pizzaria, que dão 2, 3 empregos, esses caras foram fundamentais para a economia não quebrar de vez. Não quebrar de vez. Então, e eles se reinventaram, na verdade. Reinventaram. Então, hoje nós temos um número expressivo de pessoas que estão, na grande maioria, na informalidade, mas que fizeram a diferença. Ou seja, quebraram um pouquinho essa onda aterrorizante e gigantesca, né? Sem precedentes de desemprego. Então, a coisa não chegou ao nível de falência total de um Estado, né? Porque esses brasileiros, né? Esses cariocas, fluminenses, fizeram a diferença nessas microempresas que dão emprego para 2, 3 funcionários e que, na grande maioria, estão informais. O Estado precisa enxergar isso, porque há uma grande diferença, Jorge. O Estado, hoje, ele mais atrapalha do que ele ajuda. Ele mais atrapalha. Então, para a gente falar em empreendedor, Perfeito, não adianta. Olha só, Jorge, não adianta. Hoje, nós temos o Estado como um principal sócio. Então, você bota na cabeça do empresário ou daquele cara que quer abrir um negócio, isso é só para começar, nós vamos falar só de um ponto, daqui a pouco nós vamos falar uns 300. Ele pensa o seguinte, pô, cara, olha só, hoje eu tenho o Estado, é dono de 30%, é um sócio de 30% sem entrar com dinheiro. Isso é um pouco injusto, não há aí um bom senso por parte do poder público, porque ele quer intervir em todas as formas, ele quer intervir na economia, ele quer intervir em tudo. E ele não deixa a economia andar sozinho. Então, é muito ruim isso, muito ruim. O Estado hoje chega para atrapalhar, seja no excesso de burocracia, excesso de fiscalização, tudo. O Estado sempre está a todos. Olha só, a minha especialização é direito tributário. Todos os dias são milhares, olha só, estou falando de milhares de novas normas editadas todos os dias tributárias. Isso. E não tem. Então o cara tem que abrir uma empresa, ele tem que contratar um especialista, um contador atualizado para ele poder gerir a empresa dele, cara. Tem que ser uma coisa muito mais simples. Nesse momento de pós-pandemia, né? A gente não chegou nem ao pós ainda. Nesse período de pandemia, no pós-pandemia, o Estado tem que intervir ao mínimo. Ele tem que admitir a informalidade, ter consciência disso e utilizar isso em proveito
de um desenvolvimento de uma sociedade que possa sobreviver a essa onda. Então, hoje, mais do que nunca, é preciso incentivar o empreendedor. Esse cara que hoje é um doido. Porque empreender nesse país aqui é uma coisa de doido. É louco. Por quê? Porque, na verdade, no final, ele paga o sócio dele, que é o Estado, paga contador, paga as contas, paga a luz, paga a água, e, na verdade, muitas e muitas vezes não sobra nada para ele. Exatamente. Isso aí, perfeito. Mas ele finge, na verdade, hoje, ele finge que está empreendendo, que está gerenciando, mas não está. Ele trabalha para os outros, ele não trabalha para ele, ele não ganha dinheiro. A maioria hoje não está ganhando dinheiro. Só vai ganhar dinheiro quando o Estado entender que essa informalidade pode ser minimizada, né? O Estado tem que descer do salto dele, desce do salto, baixa um pouquinho, vamos conversar com essa sociedade que está agonizando, vamos conversar com ele. Agora, o Estado tem uma conta altíssima, precisa pagar, diminui a conta, como todo mundo, cara, como qualquer chefe de família, diminui a sua conta, faz a sua reforma administrativa, para de dar tanto cargo, para de fazer eleição antecipada, para de gastar, que você vai cobrar menos do cara. Deixa o empreendedor trabalhar, deixa ele gerar emprego. Mas não, é muito mais fácil, Jorge, gerir a pobreza e a miséria. É muito mais fácil ter um cidadão pobre, miserável, porque ele vai dar a cesta básica, porque ele vai dar alimentação, porque ele vai dar quentinhas. E aí ele vive disso, ele vive da miséria dos outros. Mas uma coisa, já estou entrando num discurso político, mas uma coisa, a miséria, a pobreza é uma coisa normal e sempre existiu. A miséria não é. É verdade. A miséria não é. Nós não estamos nessa vida, nessa sociedade, para viver na miséria, não. Nós temos recursos, nós temos que viver dignamente. Agora, aceitar a miséria é aceitar isso que está aí hoje, essa política terrível, que não valoriza a inteligência do ser humano, não valoriza o cidadão, não valoriza o jovem. Porque, Jorge, nós vamos largar isso tudo que está aí para as novas gerações, para o meu filho e para a minha neta. Nós vamos largar isso para eles. Essa bomba vai estourar lá na frente. Já estourou aqui, mas vai estourar. É um efeito retardado, sabe como é? É assim, ó, bum, 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 até chegar lá e explodir. É uma política podre, como a Solange falou agora, é a política podre. Mas eu não posso pensar só no meu umbigo, Jorge. Se eu pensar só no meu umbigo, eu vou explodir lá na frente. Nós temos que parar, não adianta a gente achar que nós estamos dentro da minha casa, não vou falar de política, tem que falar, não tem jeito. A política é isso. Não tem por onde correr. Se eu vou falar de empreendedorismo, você tem que falar de política, cara. Eu vou te falar, eu nunca pensei em falar política na minha vida. Eu nunca pensei. Eu pensava em falar em polícia, rapaz. Agora não. Se eu não fizer isso, eu e todas as gerações que vierem depois vão pagar por isso. Vão pagar. O estado do Rio de Janeiro é o principal deles, porque você vai a Goiás hoje, Jorge, é diferente. Tem emprego, tem oportunidade. Minas Gerais está virando, passou por lá embaixo, no fundo do poço, mas está se reinventando. São Paulo é outro país dentro do Brasil. Então, Mato Grosso do Sul, Paraná, são economias que estão lá, reagem, são economias pujantes. Agora, o Rio de Janeiro é isso. O que faz, Jorge, o que faz um ser humano encontrar um ambiente amigável do Rio de Janeiro? Fala para mim. Eu fico buscando essa ideia, eu não consigo. Se você tiver, não sei. O cara é louco. O cara é louco porque tudo é desfavorável para ele. Tudo é desfavorável. E o estado do Rio de Janeiro é tão receptivo, né? Nós cariocas somos assim, temos um potencial maravilhoso e o governo não olha. Isso aí tem que mudar de alguma forma. No meu ponto de vista, eu tenho conversado muito com os empreendedores, a revolta é unânime, é geral, sabe, meu amigo? Então, eu tenho visto isso de uma forma muito pesada e muito forte. Onde eu vou para ajudar ou para conversar sobre o assunto, sempre me veio exatamente isso que você falou, a questão de não existe ajuda, não existe uma dinâmica,
o nosso Estado poderia nos ajudar mais, poderíamos ter uma dinâmica maior. Nós temos potencial para isso. Tem muita gente boa aí querendo empreender e não consegue, sabe? Eu tenho aqui, tá tendo na live aqui agora, a Solange, que ela é uma empreendedora. E ela é empreendedora do segmento, assim, ela é empreendedora, ela montou um projeto de mulheres empreendedoras oncológicas. É isso mesmo. Com câncer, mulheres que têm câncer. Então, e não é olhada, não é tratada assim, não tem uma ajuda, não tem nada. Então é assim que o governo trata os microempreendedores. Isso me deixa um pouco indignado, um pouco não, muito indignado. De certa forma, meu amigo, temos que lutar para isso mudar. Jorge, você vai pegar hoje um cara, uma família, um cara que perdeu o emprego, e vai montar o negócio dele. Ele vai montar uma pizzaria. Ele entrega de... E ele vai querer se legalizar. Para ele se legalizar, ele contrata um contador, ele gasta R$5.000, ele vai pagar uma taxa de Juscerja, vai pagar... Enfim, ele vai pagar uma série de coisas, ele tem que contratar exame admissional. Então, ele para pensar, pô, peraí, eu prefiro ficar onde eu estou. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. E ele ali, ele não vai contribuir para o Estado, ele não vai participar da vida econômica da sociedade, ele não vai. Mas não tem outro jeito, gente, é difícil falar isso, mas não tem outro jeito. Ele tem que optar. Agora, você vai pegar aqui o Rio de Janeiro, né? Teve até alguém aqui que falou que é um estado que não produz. O Rio de Janeiro, ele é um estado que foi muito injustiçado na época que ele deixou de ser a capital da República. Ele foi muito injustiçado por isso. Porque ele continha uma estrutura gigante, a estrutura do poder era aqui, e em um determinado momento isso aí se acabou, se rompeu. O Estado hoje é um Estado, ele tem inúmeros hospitais, ele continua com a mesma estrutura, porém ele se esvaziou econômica e financeiramente. Não houve uma compensação por parte do governo federal pela saída da capital daqui, o Estado sofreu demais, e a gente vem se enganando esse tempo todo. O Estado do Rio de Janeiro se enganou ao longo dos anos. Por isso, nós temos governos que se perderam ao longo do tempo, né, por falta de política pública, sem falar de corrupção, mas por falta completa. Jorge, eu pergunto para você e pergunto para qualquer ouvinte. É simples. Nós vamos botar pertinho, 2018. E eu faço um desafio para todo mundo. 2018. Eleição para governador, deputados. Quantas secretarias tem um governo do Estado? Quantas secretarias tem uma prefeitura? Várias. Várias. Muito bem. Eu vou perguntar qual no governo do Estado iniciou e entregou um projeto. Qual do governo do Estado se manteve um secretário que levasse do início ao fim? Ou seja, não tem continuidade. Nós já estamos terminando um mandato de governador e nada vai ser entregue para a sociedade. A sociedade gastou uma fortuna em salários, uma fortuna, que são muitos comissionados, muitos. Né? Exato. Fora o que foi roubado. Mas eu te pergunto, o que foi entregue para essa sociedade? Tem um hospital novo? Tem uma rodovia nova? O que foi feito aqui? Nada. Não foi feito nada. Gastamos muito dinheiro e não foi feito nada. E aí eu te falo uma coisa. Não estou defendendo ninguém. Pelo contrário. Mas anterior a esse governo, nós temos um governador que foi preso, enfim. Mas foram épocas que serviram de exemplo que o Estado do Rio de Janeiro consegue ir à frente. Não estou entrando no mérito se foi certo ou foi errado. Mas esse governo anterior, ele mostrou para o Carioca, ele trouxe autoestima para o Carioca, as Olimpíadas, Copa do Mundo, foi uma autoestima. O Rio de Janeiro produziu uma série de equipamentos. Está lá a Cidade Olímpica, não é? Produziu VLT, produziu uma série de coisas. Isso se parou. Nada teve continuidade, nós temos um aparelho totalmente abandonado aqui no Rio de Janeiro. Gente, isso em qualquer país do mundo o gestor estava preso. Não aquele que fez, mas aquele que não deu continuidade, cara. Aqui nada se acaba.
E aí eu vejo, Jorge, o que me causa mais nojo é ver, eu vejo na rede social todo mundo se abraçando, cara, como se tudo tivesse certo. Todo mundo, político, tudo se abraçando, aí faz um projeto, aí todo mundo se abraçando. E tudo ali é mentira, cara. Tá se abraçando por quê, Jorge? Eu entro aqui e saio do meu trabalho, não tem uma rua asfaltada, não foi nada foi feito. Não tem nada de novo no Rio de Janeiro, Jorge. Qual é a grande obra que nós temos? A grande obra que nós temos há pouco foi a linha amarela. Grande obra. Linha amarela, o que foi feito mais, cara? Então, e nós tivemos grandes projetos. Nada. Tanto no governo Pezão, no governo Cabral, nós tivemos grandes projetos. Não entro no mérito se foi certo ou foi errado, foram grandes projetos. Mas daí para frente, o que aconteceu, cara? Vamos renovar? Nada, não aconteceu nada. Isso traduz um ambiente que não é amigável para o cara botar dinheiro, o cara investir no Rio de Janeiro. O cara tem roubo de carga, o cara não tem segurança, o cara não tem nada, cara. Não tem estrutura. Por que não? Jorge, eu estive nos bastidores do governo. O que está acontecendo hoje? Nós temos hoje uma evasão de empresas que vão passar para onde? É a verdade nua e crua. Vão para o Espírito Santo, vão para São Paulo, saem daqui. Sabe por que eles saem daqui? Porque aqui tem vistoria volante nas empresas de transporte. Na minha época, o Detran tinha acabado com isso, mas já voltou. E aí, o cara não consegue porque a vistoria não foi lá. E vocês já sabem das. O IPVA é caro. O ICMS é caro. Isso. Cara, qual é o ambiente que o cara... nem fala. Ele sai daqui, ele vai para o Espírito Santo. Vou te contar mais uma coisa. Há alguns anos, o governo do Espírito Santo, que ninguém escutava falar em Espírito Santo. Eu ia falar Espírito Santo. Espírito Santo. Não existia. O que acontece? Eles criaram um departamento comercial do Estado. Essas pessoas vinham ao Rio de Janeiro, iam a São Paulo, conversavam com empresários, o secretário de Fazenda e o governo do Espírito Santo mandava passagem para esse empresário ir lá no Estado. Ele era recebido pelo governador e pelo secretário de Fazenda. E os benefícios fiscais eram oferecidos numa reunião bacana, direta, franca. Olha como está o Espírito Santo. Se organizou. E aqui nós perdemos. Por isso esse declínio. Se a gente não mudar essa história radicalmente, sendo profissionais, porque a gente precisa vender o Estado. O Estado tem que ser vendido. Nós temos N assuntos para tratar, mas para a gente falar em empreendedorismo, nós temos que vender. Porque o empresário hoje, ele vive de sonho, cara. Isso aí, ele monta uma empresa achando que ele vai ganhar muito dinheiro. E cabe ao Estado mostrar, dar essa luz para ele. Realmente, olha, esse sonho teu é possível. Eu vou apostar que a minha parte é essa aqui. Eu vou te oferecer um ambiente bacana para que você possa ganhar dinheiro. Vender o sonho para ele. Ele vai e monta a empresa. Ele cria o emprego. Esse é a alma do empreendedorismo. Agora, se você tem um que te escurece, ele te trava, esquece que vou botar dinheiro aqui aonde, Jorge? Não é? Não vai para onde é melhor. Vai para onde é melhor, né? Tome. E hoje, Jorge, nós falamos, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala muito em capital, tá? Mas o empreendedorismo, a gente precisa, nos moldes de São Paulo, mudar um pouquinho essa visão. Eu sei disso porque eu saí da capital, hoje eu estou em Itaguaí. Existe um interior do estado e as pessoas vivem lá, moram lá, tem seus negócios lá também, não é só capital, não. O Rio de Janeiro tem um espaço, tem gente, pô. Você tem que pensar em São Fidélis, você tem que pensar em Campos. Jorge, Campos, eu fui lá semana passada, já, tudo fechado, já. Tudo fechado. Uma pena, um absurdo. Lojas, tudo alugando. Um exemplo do que está acontecendo no centro do Rio de Janeiro. Nós temos a região dos lagos. Então, o empreendedorismo tem que ser enxergado do estado inteiro. Não só na capital. Fazer isso na capital é mole, Jorge. Fazer na capital é mole. Porque tem gente com mais recursos, tem muito mais gente morando. Então, sai um, mas entra um outro, conta uma história. No interior, não. A gente tem que manter esse povo lá, manter a pessoa no interior.
desenvolver o interior no empreendedorismo. Temos que sair dessa caixinha. Essa caixinha que para a gente está sendo mortal. Mortal. Nós não pensamos no macro. A gente pensa só num biguinho. Um biguinho. E o Rio de Janeiro é muito maior que isso. E eu estou aprendendo isso na pele, cara. Na pele. Lá onde eu estou, em Itaguaí, nas redondezas, Mangaratiba, Seropédica, a gente começa a enxergar que existem outros mundos. Não é só a cidade do Rio. Outros mundos, cara. Isso. A Baixada Fluminense é o Estado, né? É um Estado. Isso aqui é um Estado. Você tem que ter uma política de Estado. É o Estado. É ficar um se abraçando. É isso aí, né? Não é aquela política local ali, tapinha nas costas. Vem cá, vem cá. Ninguém aguenta. Não, tem que acabar com isso. Ninguém aguenta mais isso, cara. Enquanto a gente apostar nessa política, toda eleição, a gente fizer a mesma coisa, eu vou estar daqui a 4 anos falando a mesma coisa contigo. A gente vai falar a mesma coisa e nada vai acontecer. Só que a gente vai estar com barba mais branca, cabelo mais branco, o meu filho vai estar mais velho, a minha neta vai estar mais velha e vai sobrar para eles. Aí eu vou ter que dar conta para eles, cara. É isso, já. É simples assim. Temos que unir forças, né, para poder lutar para mudar alguma coisa. Porque isso que você falou agora aí, eu percebi de uma certa forma que os políticos só olham a capital aqui, o município, não olha o Estado num todo. O Estado, poxa, é grande demais, é muita coisa para ser trabalhada. E como você falou, Campos, Itaguaí, Baixada e outros lugares precisam ser tratados com carinho, tudo num todo. Você vê, eu vi até uma pessoa que está participando falou de transporte público. O transporte público gera muito emprego. Não gera? Gera muito emprego. Gera. Você viu quem é o secretário de transporte do Estado do Rio de Janeiro? Eu vi uma entrevista desse cidadão, ele não sabe nem falar, rapaz. Ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Você viu a reportagem Juninho do Pneu? Você viu o que ele falou lá? Nada, não falou nada. Não sei o que ele fala. Até a voz dele é esquisita. Por que esse cara pode trazer para um estado agonizante como o Rio de Janeiro? Mas é política. Nada. Nada, não adianta, gente. Ele não vai criar nada, ele não vai resolver nada. Ele é deputado federal, rapaz. O que ele está fazendo aqui? O deputado federal, quando a gente elege um deputado federal estadual, é para ele trabalhar lá na Câmara de Deputados ou na Alerj. Ele não tem que ser secretário. É secretário para um arranjo político, gente. Secretário para arranjo político. Todos eles que estão lá é arranjo político. E para ter, sabe o quê? Pensando na reeleição. Nenhum deputado quer ser secretário, não. É secretário porque ele tem cargo. Vários, 1000 cargos. E aí ele vai ganhar a eleição assim. Não vai ganhar a eleição justamente no voto. Essa é a grande verdade que a gente precisa enxergar, cara. A gente precisa falar sobre isso. Vai ser nessa live com você, vai ser o empreendedor entendendo, o empresário entendendo que ele não pode continuar apoiando esses caras que estão aí. Não pode mais. Nós temos que fazer uma renovação completa nisso. Eu não digo por mim, eu digo por todos, cara. Por todos, em nome da minha família, da sua família, da família do amigo que está aqui, da amiga. Se a gente não fizer isso, Jorge, o Estado vai acabar. Simplesmente o Estado do Rio de Janeiro hoje, Jorge, eu tive uma reunião no BID. É muito engraçado. Essa reunião eu tive com a diretora do BID e eu via as planilhas. O Rio de Janeiro tem um conceito D, é o pior conceito que tem. O Rio de Janeiro não consegue empréstimo nenhum fora do país. Ele é tido como mal pagador, não entrega nada, não cumpre a palavra. Hoje o Rio de Janeiro tem uma dívida astronômica. Fica só rolando dívida, Tem uma dívida astronômica com o governo do Estado. Nós vivemos numa recuperação fiscal, né? E vendemos a SEDAI. Concorda? Tudo bem. Vendeu, foi assim que foi decidido? Tá ótimo. É democracia. Tá ótimo. Por que esse dinheiro não faz como qualquer família faz? Como o próprio Estado vai lá na televisão, você parcele sua dívida. Por que ele não faz isso? Por que ele não pega parte do dinheiro da SEDAI e faça o cumprimento dessa dívida com o governo federal, lá com o BID, paga parte para que essas pessoas enxerguem o Estado do Rio de Janeiro como um cara que está tentando mudar. Mas não. É mais fácil pegar esse dinheiro da SEDAI e entregar para os vereadores, para o prefeito, para fazer obra.
que você já sabe o que vai acontecer. Esse dinheiro da SEDAI vai desaparecer. E a gente vai continuar devendo. E nós vamos continuar no mesmo problema, gente. Quer dizer, a gente não está fazendo nada para sair dele. É tudo eleitoreiro, tudo conversa. Então, a verdade é essa. Essa que é a verdade. Esse dinheiro da SEDAI, ele já pertence aos municípios. Ninguém está dando nada para ninguém, não. Esse é um dinheiro, a SEDAI pertence ao povo do Rio de Janeiro. Se ele está botando dinheiro na prefeitura A, na prefeitura B, é porque pertence a ele. A prefeitura pertence àquele município. Não tem nada demais nisso, não. É isso aí. Só que o último ativo... Não é a favor, não, é obrigação. Agora, o último ativo... Como é que nós vamos pagar dinheiro? Vamos tirar da onde? Vamos tirar da onde? Se aqui nada se produz, nada, não se cria nada aqui. Ah, vamos botar esse dinheiro que vai virar... Vai virar nada. Você sabe que esse dinheiro vai para a prefeitura e vai acabar. Vai acabar, porque as prefeituras estão quebradas. Vai acabar, pô. A prefeitura não tem dinheiro para nada. É tudo caô, tudo mentira. É uma pena, digo para você, é uma pena a gente ver um estado que foi capital da República, um estado importante, né? Um importante produtor de petróleo, um estado que poderia ser rico e que hoje vive exclusivamente de contar a história. Por quê? Nós somos produtores de petróleo, em qualquer lugar do mundo seríamos um estado rico, mas aqui não é assim. Nós produzimos petróleo, mas não geramos riqueza para o nosso povo, cara. Não geramos riqueza. Então, e temos uma política muito ruim, muito ruim. Nós estamos distorcendo as coisas, cara. Distorcendo as coisas. Então, eu vejo assim com olhos de muito preocupado do que pode acontecer. Eu vi um desmoronamento do Estado, eu vi ações que não deveriam ser feitas, muitas injustiças, né, que foram feitas e estão sendo mantidas. Injustiças, né? E vejo hoje aparelhos do Estado que poderiam estar dando um suporte no desenvolvimento econômico do Estado, empreendedorismo, largado, como eu falei antes, tudo que foi criado na Copa do Mundo e das Olimpíadas está largado, abandonado à própria sorte, né? E assim, e que foi construído, independente de quem foi o governador. Não estou falando disso, tá? Mas certo. O que foi construído, cara, depois dessa última eleição? Nada. O que foi construído? Só teve briga. Então é muito difícil, muito difícil. Mas a gente precisa, sem empresa, sem empreendedores, sem pessoas que acreditem no desenvolvimento econômico desse Estado como um todo, para mudar essa história. Ela vai se resolver em 4 anos? Não. Ela vem sendo saqueada há tanto tempo, então não acredito nisso. Mas, assim, nós temos uma malha de transporte público importante, que poderia ter sido explorada com tranquilidade, gerando emprego, né? Uma área de turismo hoje, que eu fico vendo algumas postagens, Jorge, me dá vontade de rir, né? Eu vejo as postagens, né? Uma rede social, uma grande bolha, mentira, parece uma ilha da fantasia, parece que a gente vive num paraíso. Postando o Rio de Janeiro em matéria turística é um fracasso. Ele é um fracasso, gente. Nós temos estados do Nordeste que geram muito mais riqueza do turismo do que o Rio de Janeiro. Com certeza. A gente acha o Rio de São Paulo hoje gera mais riqueza do turismo que o Rio de Janeiro. São Paulo. Aqui, o que vive dessa história, que o Rio de Janeiro tem um viés turístico. Viés ele tem, mas não desenvolve nada. É tudo caô. O turista que vem aqui não gasta dinheiro aqui. E é nós temos um número muito pequeno. Os hotéis são mal explorados, né? Vivem de datas como carnaval, sim, o resto do ano, cara. Hotéis fechados aqui na Barra da Tijuca, números. Por que não se deu continuidade a isso? Por quê, cara? Então, Jorge, esse é um exemplo. Aquele empreendedor que entrou lá, montou um hotel, que montou um negócio no Rio de Janeiro. Você anda pela Rua da Carioca, tudo fechado, irmão. Tudo fechado. E a gente... É triste. Eu vou te falar, eu fico muito chateado, muito triste com tudo isso que vem acontecendo, cara.
mas a gente tem uma oportunidade a longo prazo, né? Político que falar aqui, vier aqui, fala para você, não, vamos resolver, é tudo cascata. Ninguém vai resolver nada nem a médio prazo. Não vai resolver, não vai não. Porque arrebentou. Né, a longo prazo. A longo prazo. Adel Negreiros botou aqui assim, ó, como os eleitores podem contribuir para fiscalizar o trabalho dos governantes? Olha, tinha um negócio muito legal, eu vou puxar um pouquinho a sardinha, mas tinha um projeto lá na Polícia Federal que era assim, coloque um federal fiscalizando um prefeito. Era uma brincadeira que a gente tinha, mas a ideia era uma ideia muito legal. A gente botava um voluntário, né, lá da Polícia Federal, e falava só, você vai investigar permanentemente esse município aqui. E, vou te falar, é uma ideia que poderia acontecer, cara. Poderia acontecer. Você vai ficar no encalço desse cara aqui, ó, essa Assembleia Legislativa, você vai ficar nessa Câmara de Vereadores, você vai ficar de olho. Deixa o cara lá. A Polícia Federal pode ajudar muito, o Ministério Público pode ajudar demais. Mas a gente, infelizmente, não dá para dar aquele voto de confiança no Legislativo. Não dá, não. Então, como fazer isso? Só no corpo a corpo. Corpo a corpo, Câmara de Contribuintes, Câmara de Moradores, Associação de Moradores, direto. Porque perfeito, isso. Não tem jeito. Todo mundo... Não tem. Pegue quanto custa uma campanha eleitoral, pegue o salário que ele vai ter durante um tempo e divida. Você vai ver. Se vai bater a conta tem que fechar, cara. A conta é simples. Quanto é que ele gasta? Quanto é que ele vai receber de salário? Faça essa conta, minha gente. Então, como fiscalizar? Bota gente, bota instituição que tem credibilidade para ficar no encalço desses caras. Vai funcionar. Com certeza. É assim, a gente tem que ter em respeito aos nossos 17 milhões e meio do nosso estado do Rio de Janeiro, né? Tem que ter uma mudança, como você falou, pelo minha família, sua família e pela população toda do estado do Rio de Janeiro. Porque tem que ter mudanças aí fortes e brusca mesmo, não tem jeito, para poder começar alguma coisa. Começar alguma coisa. Porque hoje mesmo eu tive com um cara que é um influenciador político. Ele falou, não, porque para ser deputado, o cara faz isso, tem um cara político antigo, que ele tem o curral dele, que ele tem... Eu falei, cara, olha só, eu acho que é o seguinte, essa eleição vai ser uma eleição completamente diferente. Eu acredito nisso. Eu acho que o eleitor vai declarar o voto, mas não vai votar. Ele, mas como assim? Aquele que aceita se corromper vendendo o voto por uma cesta básica, por o dinheiro, ele vai aceitar isso, mas na hora ele não vai votar. Tu acha que? Não, acho não, tenho certeza. Como não vai ter mais ondas como tiveram antes, como teve antes? Essas ondas, exatamente, nós elegemos, e eu me coloco nisso também, sou grande culpado disso também. Elegemos pessoas por uma vontade que era, naquela época, era a coisa mais importante. Nós vimos na figura do presidente da República, eu não me arrependo disso, mas nós elegemos gente na esteira dele, ou seja, seguindo aquilo ali que hoje não faz nenhum sentido, eu não sei nem quem. Então a gente vai precisar muito ter uma noção política, né? Não vai haver ondas, não vão haver, esquece isso, né? Então aqueles que batavam a mãozinha, soco, esquece isso porque não fizeram nada por ninguém, nem pelo país, nem por nada, né? Exato. Teve um exemplo, aquela Joyce Hasselman. Olha só, eu acho que não ganha nem para síndico do prédio, cara. Não vai ganhar. Como vai eleger uma pessoa dessa, cara? Completamente fora do tom. Então, a gente vai ter que mudar isso. Nós temos uma oportunidade única de mudar essa alerta. Nós estamos falando de Rio de Janeiro. Mudar essa alerta. Sem onda. Não acreditem em questões de partido político. Não acreditem nisso, né? Porque vai juntar a partido A com B, vai fazer aliança. Nada. Os personagens, Jorge, são os mesmos, Jorge. Personagem é o mesmo, vocês vão ver lá, cara. Olhem o sobrenome, olhem as caras, vocês vão ver as mesmas pessoas, cara. Então, gente,
Presta atenção no seu voto, presta atenção, eu vou prestar no meu. Presta atenção, não façam essa besteira que eu fiz e que alguns de nós, infelizmente, numa onda de mudança, nós fizemos. Nós temos a oportunidade de uma coisa completamente diferente, Jó. E valorizar aquele que quer investir aqui no Estado, cara. Temos que ajudar esse cara. Com certeza. Ajudar esse cara, essa cara, porque a gente fala muito no masculino. Mas vou te falar, os maiores empreendedores são mulheres. Mulher mais insistente, mais firme. Vou te falar, eu gostaria muito de ter uma gestora do nosso Estado mulher. Eu acho que esse Estado não tem que tomar um choque de ordem, que mulher é muito mais homem que o homem. Eu gostaria de ter uma mulher secretária de segurança do Rio de Janeiro. Uma mulher. Uma mulher. Uhum. Uma mulher é à frente de uma secretaria, porque a mulher sabe fazer conta, a mulher sabe gerir uma casa. Secretaria de fazer uma secretária mulher. O Estado tem que ser dominado por ela. Esse aqui, a revolução aqui, era mulher. Mulher. Uma mulher presidente. E a mulherada já está se manifestando aqui, ó. Mulher está se manifestando aqui, ó. Muito bom, parabéns. Isso aí. Irmão. Mulher tem que ser presidente da Alerj. Mulher tem que ter cargo aqui de direção. Eu tenho certeza, porque nego não ia vir com essas conversas em cima de uma mulher. Pensa duas vezes. O homem vem. Vem. Eu escuto conversa todo dia. A mulher não vem, cara. A mulher não dá essa abertura. Quando a mulher... É isso aí. Não vou te dizer que 100% não. Mas a maioria. Homem não. Homem, meu irmão. Mas a mulher, acho que a gente tinha que dar... Eu acho. Eu sou a favor de uma corrente feminina. Feminina. Vamos mudar isso aqui? Vamos. Perfeito. Mulher tem que ser diretora de hospital. Mulher, diretora de hospital. Porque a mulher tem sensibilidade. A mulher tem completa noção de administração, sabe daquilo que pode gastar. Olha, nossos hospitais vão ser 100% melhor do que são. Eu ia falar isso agora, meu amigo. Uma secretária de saúde mulher. Eu ia falar isso agora, tirou da minha boca. Tirou da minha boca agora. Mulher. Eu ia falar isso. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. Não é fazendo ombro com mulher, não é isso. Até porque eu defendo mesmo. Agora... Eu entregaria a gestão desse Estado para a mão de uma. Eu acho que a gente merece isso, o Rio merece isso, uma pessoa com mais sensibilidade, né? Deputadas mulheres, nós precisamos eleger deputadas mulheres. E outro dia, nós temos uma onda de mulheres deputadas, que vou te falar, eu acho bacana, da Alerj. Olha só o que eu vou te falar. Eu vejo algumas deputadas da Alerj, eu gosto, da grande maioria eu gosto. A grande maioria eu acho. Então, ao contrário dos homens, a grande maioria eu não gosto. Mas das mulheres, eu acho as mulheres que estão hoje na Alerj bacanas, viu? Bacanas. Eu acho que deveriam ser multiplicadas por 10. Deveriam ter, acho que são 77, ó. Eu não sei, 70 deputados, né? Na Alerj. Eu acho que 60 mulheres e 10 homens. 60 mulheres. Nós vamos ter, olha, vou te falar, é uma ideia fantástica. Um slogan, vote mulher. Vote mulher. Homem, vota na mulher. Mulher, vota na mulher. Ia ser uma parada bacana. Ia ser, as coisas iam mudar assim, muito, de forma grandiosa. Mulherada, eu vejo aqui, Antônio, nas entrevistas que eu faço, a mulherada aqui é mil. Jorge, mulher, elas até... Mulher não tem aquela conversa de pé de orelha, não tem aquelas conversinhas no cantinho da sala. Mulher fala, não tem jeito, cara. Olha, eu acho que talvez seja uma das saídas políticas, né, para as políticas públicas do Rio de Janeiro não teria acontecido. Sabe por quê? A mulher jamais ia deixar acontecer isso que acontece no transporte público. Essa pouca vergonha que tem aí. Esse tal de Juninho do pneu que está aí. Jamais ia acontecer isso. Uma vergonha. Uma vergonha, cara. Ridículo isso. E eu não sei por que não muda. Então a gente precisa acreditar. Para acreditar, a gente precisa mudar. Com certeza. E por que será que não muda, né? Por que será? Mas enfim, vamos deixar aqui. A gente tem um pensamento machista, Jorge. Não muda porque tem um pensamento machista. Nós somos acomodados. Por isso que a gente elege aqueles que estão aí mesmo. É mais fácil. Ih, esse cara aí, vota nele mesmo, já está aí mesmo. Mas é tudo a mesma gente. Nada vai mudar.
Esse negócio de aliança, que vem aliança de 2 partidos, que o cara tem um aí que o cara tem 20 e tantos, 40 prefeitos, ele domina, que é tudo conversa. Pega quem está dentro desse partido, vocês vão ver, é a mesma coisa. Faz uma diferença. É isso aí. Faz uma diferença, tira esse cara. Pô. O poder está na tua mão, tira esse cara, rapaz. O cara tem dinheiro, vai fazer eleição, vai gastar milhões, tira o cara, rapaz. Acaba com essa brincadeira. Tem o cara, é o presidente do partido, que não sei o que. Tira o cara, rapaz. É simples assim, irmão. O presidente não tem partido. Ele só vai entrar para um partido porque a lei obriga ele a isso. Mas hoje ele vive, pô. Ele não precisa de partido, não, cara. Agora, por quê? Porque esses caras não têm ideologia, João. Quem está hoje em partido, esses políticos antigos, não tem ideologia nenhuma. É tudo a mesma coisa. E eu vou defender isso até o final. É tudo farinha do mesmo saco. Isso já vem falando também, ó, há bastante tempo. Isso aí é uma coisa. Eu tô de saco cheio desse cara. Saco cheio. Saco cheio. Isso aí. E elas brincam comigo aqui, as mulheres, né? As empreendedoras, tem até algumas aqui comigo me assistindo. O Jorge é o bendito fruto entre as mulheres, porque a maioria das mulheres que aparecem aqui comigo são mulheres empreendedoras. E falam, eu aprendo com elas, elas são motivadoras, elas ensinam, né? É algo assim muito bacana. E Antônio, meu amigo, para a gente terminar... Alô? Acho que a internet caiu. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Oi, voltou. Tá me ouvindo? Te ouvindo bem. Então, para a gente terminar, o que nós podemos esperar do nosso estado do Rio de Janeiro para frente? Como é que é a tua visão? A minha visão para o estado do Rio de Janeiro é uma mudança radical. Radical. Não dá para fazer nem um remendo. O Rio de Janeiro não cabe mais remendo. Não cabe mais. Ou a gente faz uma mudança radical, com mudança de ideologia, com mudança de personalidade do Estado, né? O Estado do Rio de Janeiro hoje, ele sempre foi uma caixinha surpresa eleitoral. Mas a gente precisa parar um pouquinho com isso, tá? A gente precisa parar de brincar com isso. Essa brincadeira já foi um pouco longe demais. E falando sério, a gente brincou com muita coisa, mas falando sério, a gente precisa parar com isso, né? Sob pena da gente entrar num estado completamente insolvente. Isso vai acontecer se a gente não tomar as medidas que devem ser tomadas. Então, acredito nos projetos, acredito em intervenções na segurança pública, intervenções na educação, né? Hoje nós temos um cara que acho que é corretor de seguro como secretário de educação. Irmão. Pô, Jorge, ele não entende nada, Jorge. Secretário de educação tem que ser um professor, Jorge. Tem que ser um professor, Jorge. O cara é corretor de seguro, cara. Ele não entende nada disso. Vai fazer um cursinho e vai falar, não sabe nada disso. Essa questão toda tem que ser mudada, mas tem que ser levada a sério. Levada a sério. Pessoas comprometidas, pessoas que vão gerir o Estado comprometidos com a coisa pública, sem aproximação do lado negro da força. Porque o lado negro está aí, cara. Não pense você que eles pararam. Não pararam, não. É tudo contador de história. Tudo contador de história. E como esse vídeo ele vai para o YouTube depois, as pessoas que quiserem acessar vão procurar entender. O tema dessa nossa conversa é empreendedorismo. Mas ele fica completamente atrelado às questões políticas, porque não adianta a gente falar, cara. Nós temos uma prestação de serviço muito ruim no Estado. Faça o seguinte, vá a um restaurante em São Paulo e vá a um restaurante no Rio de Janeiro. Você vai ver como é que o atendimento é completamente diferente. Vá, pegue um Uber em São Paulo, pega um Uber no Rio de Janeiro, pega um táxi em São Paulo. Por quê? Porque nós não treinamos a nossa mão de obra, não valorizamos esse profissional. Tudo a gente leva, isso aí, mas a gente precisa mudar isso um pouquinho. E nós podemos explorar muito mais nosso turismo de maneira profissional. Profissional, não é tapando buraco, não. Vai lá, faz aquele negócio do verão, aí bota aquele negócio. É tudo caô.
É tudo mentira. Você entra na praia, vai na praia de Copacabana, bando de bandeira velha, barraca de tudo que é com uma bagunça visual. O turista chega aqui, acha que a gente é um monte de índio. É índio, cara. Porque essa que é a verdade. É isso Eu não aí. gosto de escutar, mas a gente é um bando de... Para eles, a gente é um bando de índio. Eles vêm para cá e se divertem. Se divertem. Por quê? Porque essa é a nossa realidade, cara. Essa é a nossa realidade. Agora, a gente pode fazer isso? Pode fazer diferente? Pode. Pode fazer diferente. Nós temos cidades do país que são exemplos a serem seguidos. Por exemplo, eu vou te falar, Exatamente. Blumenau é um exemplo de turismo. Blumenau, bonito. Olha, Fortaleza. Ah, tem um turismo. Lógico que tem, aqui também tem. Mas são exemplos que podem dar certo. Podem dar certo. O interior de São Paulo é um exemplo que pode dar certo. Como fazer um interior forte. Nós temos cidades, Jorge, que podem chamar o empreendedor. Não pode ser só a capital. Campos, desenvolvimento do agronegócio. Nós temos produção de combustíveis, de cana-de-açúcar, de álcool. Nós temos uma área importantíssima de turismo. Pode ser explorada pelo transporte público, transporte privado, guia de turismo, agências de turismo. Lá na região dos lagos, nós temos a região serrana riquíssima em riquezas naturais. A gente pode explorar isso, mas não faz isso. Nós temos a região da Costa Verde, linda, 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 linda. Você vai pegar Rio Santos, é só buraco. É só buraco e pardal. Eu não consigo entender isso, só afugenta o turista. O cara vai para lá, são 2 pistas, perigosíssimas, não tem iluminação, cheia de buraco, e vai para um paraíso daquele. Não faz sentido isso. Aí você pega São Paulo, pega uma pista, tem 5, 6 pistas. Maravilhoso, um tapete. Mas vem para cá essa bagunça toda. E aí vem tapa-buraco, eleição, tapa-buraco, eleição. Costa Verde, região de Itaguaí, que tem a região da Mazomba, que é uma coisa linda. Tem a região da Serra de Itaguaí, bonito, bonito, bonito. Ninguém faz propaganda de nada disso. Agora que a gente está fazendo lá. E nós temos toda essa região para explorar. Nós temos região do interior mesmo, que é interior do estado, fazer o turismo rural. Pô, o ecoturismo. Então, perfeito, perfeito. Nós temos uma região de Itatiaia, Resende, Penedo. Olha só, Penedo é bacana demais. Já viu a entrada de Penedo? Que coisa horrorosa. Por quê? Porque ninguém se preocupa com isso. É tudo caô. É tudo caô. Aí vem um secretário de turismo, conta uma história lá que vai Piraí e não sei o quê. E não vai, porque ele não tem estrutura. Ele conta... Xaropada danada. Xaropada, né? Uma xaropada. Então, isso tudo vai lá para o empreendedor, para a empresa que quer montar seu negocinho, é o cara que monta uma van, é o cara que compra uma lanchinha e faz o transporte dele, é o guia, é o cara que compra um Jeep. Você já foi na região lá de Lençóis Maranhenses? Um monte de pequenas empresas que exploram, o cara que explora o Jeep, é o cara que faz a caminhada. É isso que a gente precisa ter aqui. Pessoas, o microempreendedor que vai ser o guia, é o cara que vai alugar a cadeira, é o cara que presta serviço direito. Não é essa porcaria. Presta serviço. Com certeza, com autorizado, tem que ter a barraquinha dele, bacana. Mas a gente precisa organizar. Precisa ter ordem pública, precisa ter uma economia bacana e menos intervenção do Estado. Deixa o cara trabalhar. Deixa a economia andar, cara. Exatamente. O político, o deputado tem que fazer o quê? Legislar. O secretário tem que trabalhar, tem que ser um cara técnico, um cara profissional, para poder, com isso, aprimorar o Estado, aprimorar a economia, seja nos seus segmentos diversos. Estou errado ou estou certo? Eu acho que eu estou lançando um desafio aí para ver. Deus, você está certíssimo. Pessoas como você, que têm essa iniciativa, que querem fazer alguma coisa pelo Estado, eu acho que é bacana. É uma palavra quem foi que falou aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Tem muita mensagem chegando aqui, não está dando nem para ler direito. Mas eu achei bacana. Direto. Um governador com garra e determinação. Eu acho que é isso. São pessoas determinadas, compromissadas. E vão levar o Estado a uma credibilidade. Hoje o Estado não tem credibilidade. Todo mundo trata o carioca como aquele cara malandro, esperto.
E isso a gente precisa mudar. Não, não dá mais para viver assim. Com certeza. Dá para Não todo dá. mundo. Os deputados têm que trabalhar. Os deputados têm que trabalhar em favor da sociedade, apoiando o governador. Jorge, E os secretários nesse trabalhando do país, lado do governador em favor da sociedade. Poxa. Jorge, nesse país aqui, tá? E eu vou falar do Rio de Janeiro, todo mundo tem capacidade e tem oportunidade para ganhar dinheiro aqui. A gente precisa ser inteligente e fazer com que eu, você, Isso aí. todo o povo possa e tenha a oportunidade de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, gente. Isso não é pecado. O Estado tem que ajudar você a ganhar dinheiro, como é nos Estados Unidos. Então o cara do Rio de Janeiro tem que explorar aquilo que a gente tem de mais rico. Nós temos a natureza, temos o turismo. Mas não pode ser isso aí. Isso é minha boca. Tem nada aqui? Não tem nada. A gente não explora nada direito. Explorar com profissional. Tem profissional? Então tem que botar um cara profissional. Pega um cara lá da Disney para trazer para cá. Um cara que saiba trabalhar. Sabe explorar economicamente para todo mundo ganhar dinheiro. Eu, seu João das Couves, aquele que está com a barraquinha de pipoca. Barraquinha de pipoca. Perfeito. Não é isso, irmão? Pipoqueira lá do centro. Todo mundo vai ganhar dinheiro e todo mundo vai ser feliz. A economia gira, cara. A economia gira. Como diz um irmão meu, a economia precisa girar. Não adianta. E assim, a gente empregando, a gente comprando material de construção, é a gente comprando a caneta, é a gente comprando o computador, aí vai gerando emprego, a economia vai... O cara que vendeu a caneta, ele vai comprar mais um bolo de caneta, é o cara que vai comprar mais uma casa, ele vai comprar uma motinho dele, e a vida vai seguindo, não é isso? Com certeza. Poxa, Antônio, olha, foi um prazer enorme estar com você aqui, esse bate-papo, essa... Né, que a gente programou para ficar 40 minutinhos, né? Já tem quanto tempo? 1h e pouco já. Nossa! Gente, eu vou confessar que a gente programou fazer uma coisa bem, mas não dá, não tem como, né, fugir, porque mas foi muito são legal. Tantos problemas, foram tantas coisas para serem faladas. Muito legal, muito legal. E não tem para onde correr. Temos que Meu amigo, obrigado. Sim. E aquelas pessoas que têm essa mesma determinação que você tem, Jorge, você é uma pessoa muito honesta, eu tenho assim, muita confiança em você. Eu já te falei isso várias vezes. E são pessoas que eu acho que precisam de oportunidades, né? Precisam de um voto de confiança, porque vamos parar de enxergar o político, né? Aquele que tem uma pretensão e que quer fazer um trabalho simplesmente por um oportunista, né? Às vezes o cara não tem cara de político, e é nesse cara que talvez a gente tenha que apostar. A gente tem que parar, tirar esse biotipo de político que a gente vota. Então, assim, eu tenho muita admiração por você, tá, cara? Eu acho que você é um cara muito dedicado e eu gostaria que outros que estão aqui participassem também dessa vida política, participassem com ideias, com live como essa. Nós vamos estar sempre abertos. Vai precisar de mim? Não tem problema nenhum. Chamou, eu estou aqui para esclarecer daquilo que a gente tem conhecimento, que pode ajudar. Contem comigo. A gente já esteve nos bastidores, estamos nos bastidores da política. Sem ela a gente não vive. Não adianta pensar que é utopia pensar que a gente vive sem política. Isso não vai acontecer. Mas nós temos que ter uma direção, né? Qual é a direção que nós vamos seguir? Exato. Vamos para a baderna? É isso que a gente quer? É a baderna? É a miséria? O que a gente quer? A gente quer que o cara viva da marmita, da quentinha, da marmita sim, da quentinha, do Bolsa Família, daquele negócio de restaurante. A gente quer que ele viva disso? Não. A gente quer que o cara vá lá e compre a comida dele. Pô. Eu não quero dar, eu quero que ele tenha capacidade para comprar a comida dele. Isso. Pô, qual é o sentido de ficar dando cesta básica para o cara? Eu não estou gerando nada com isso, cara. O Estado não ganha nada com isso, o cidadão também não ganha nada. Eu estou levando ele a se acostumar com a miséria. E a miséria, vou repetir para você, miséria não é normal. A pobreza, ela é aceitável, temporariamente. Porque ele também tem que buscar sair dessa condição de pobreza. Mas a miséria é inaceitável, não é normal. Nós enxergamos uma comunidade, uma favela, sem saneamento básico e a gente achar que isso é normal. Isso não é normal, não. Ninguém gosta de morar nisso. O pobre não gosta de morar, nem o miserável gosta de morar no barraco, não. Ele gostaria de morar na casinha dele, com telhado, com água, com saneamento. Todo mundo gostaria. Ninguém gosta de morar em comunidade. Isso é conversa. Eu gosto de morar na comunidade, gosta, mas tem que ter o asfalto, tem que ter a água. Se ele gosta. Ninguém gosta de morar na sujeira, não. Mas aquele político,
precisa que você more naquele lugar. Precisa que você seja miserável para ele poder comprar o teu voto, para ele poder te vender aquele serviço que ele não vai fazer, para ele te dar aquele cargo que ele vai durar apenas 1, 2 meses, depois ele vai te mandar embora e você vai ser sempre um empregado dele, mas não é um empregado da sociedade. Essa que é a grande questão. Valorize o servidor público. Em vez de dar esse cargo, acaba com isso, dá para o servidor público. Hoje, aproveitar que hoje é o dia do servidor público, eu mando um abraço também para todos eles, tá? Me incluo nisso, você também, João. Hoje também é dia de São Judas Tadeu, que também é o patrono, é o padroeiro, o protetor dos servidores públicos também, e a gente fica muito feliz de poder retribuir um pouquinho o que a sociedade me deu através do salário, tudo isso que eu construí a minha vida, a minha casa, tudo isso pelo contribuinte, foi ele que pagou meu salário. Então, eu te agradeço muito a oportunidade, meu amigo. Eu que te agradeço a oportunidade, né? E só acrescentando o que você falou, do político que dá cesta e do político que vai só nas eleições, em época de eleições, procurar o pessoal nas comunidades. Depois some, desaparece, dá as costas. É isso aí. Então o pessoal tem que se ligar com isso também. Tem que se ligar. Né? Antônio, muito obrigado aí pela sua participação. Foi um prazer enorme. Obrigado a todos que participaram aqui. Vou deixar depois, deixar salvo no meu YouTube também, lá no Sou Jorge Santos, meu canal no YouTube. E muito obrigado a vocês, vem de coração, e a você, Antônio, pelo carinho, por essa força, por essa amizade que a gente está construindo aí, crescendo a cada dia. Tá bom? Valeu, Jorge. Forte abraço. Abraço. Valeu, meu amigão. Abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.